...2021 chegando por aí, e a gente reuniu 21 especialistas e pessoas que pensam e trabalham no estado do Rio de Janeiro para falar sobre o que tem que estar no radar dos gestores que estão assumindo agora as administrações municipais, os líderes dos diversos setores, enfim, o que a gente tem que estar pensando em termos de desenvolvimento e agindo conjuntamente para fazer com que ele aconteça no estado do Rio de Janeiro. E hoje está aqui comigo o advogado e fundador do Instituto de Direito e Tecnologia, Gilberto Martins de Almeida, que vai falar um pouco sobre o cenário que a pandemia trouxe, os desafios da pandemia e como a gente pode caminhar para um crescimento econômico diferente, numa outra lógica. Oi, Gilberto, tudo bem? Oi, Geisa, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Gilberto, o que o cenário de pandemia trouxe de desafios para a economia do estado do Rio de Janeiro? Geisa, eu acho que a pandemia, com a escassez de recursos que ela provoca, ela realmente induz a se repensar o modelo de desenvolvimento, né? Então, por um lado, do ponto de vista de receitas, se ela traz algumas questões como receitas de royalties, divisão e tudo mais, por outro lado, no investimento, que acho que é o mais importante, né? Ela induz a necessidade da gente desenvolver polos tecnológicos, polos educacionais e um modelo de administração alinhado com a chamada ESG, né? Ambiental, sustentabilidade e governança. Então, um modelo de muito mais transparência, né, com relação ao uso de dados. Em relação aos dados, né, a gente teve, nesse período de pandemia, a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor, desafiando, né, empresas, institutos, órgãos públicos a adotar medidas de maior cuidado e segurança com os dados da população. Sobre esse tema, no qual o senhor é especialista e corre o mundo aí também, ajudando a montar uma legislação e uma regulação que orientem, né, esse olhar para a segurança dos dados, o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz também de oportunidades para o estado do Rio de Janeiro? O que a gente tem aqui de potencial que pode ser aproveitado nesse momento de retomada do desenvolvimento econômico? Eu acho que ela traz um convite para uma extensão internacional, né? Como a LGPD ela espelha a GDPR, que é a norma europeia que se tornou um padrão do mundo, né? Ela convida a essa interação e a essa integração. Então, o Rio de Janeiro tem uma vocação, eu acho, para soft power, para soft skills, o espírito do carioca de criatividade e tudo mais. Então, o Rio de Janeiro tem hoje a oportunidade de se tornar um embaixador brasileiro no campo da proteção de dados pessoais. E ele pode ser bastante criativo. Por exemplo, o Rio de Janeiro, eu estava vendo, tem uma relação de cidades irmãs. Cidades interessantíssimas, como Seul, na Coreia do Sul, ou Colônia, na Alemanha. Colônia tem um temperamento, né, o cidadão de Colônia é parecido com o carioca. Seul tem todo o lado da modernidade tecnológica e a relação com a proteção de dados. Então, essa inserção internacional que a LGPD provoca abre uma avenida de possibilidades para o Rio de Janeiro. Como articular as instituições para esse olhar apurado a respeito dessas oportunidades? Como as empresas também, que hoje têm esse desafio, né, de fazer avançar essa agenda da segurança de dados, podem se articular também com o governo, com a academia, para poder fazer isso acontecer? Eu acho que um resgate importante é da marca Rio de Janeiro. Essa marca do estilo do carioca, né? As belezas naturais, o reforço da qualidade de vida. É muito importante que a gente possa reter talentos no Rio de Janeiro, né? Os talentos são molas propulsoras. Então, se a qualidade de vida é protegida, com saúde, com segurança, com investimentos, né? A gente consegue promover essa retenção. Promovendo a retenção, a gente tem mão de obra para projetos mais audaciosos. Então, se o Rio de Janeiro atrair fundos de investimento junto a polos tecnológicos e educacionais, a gente consegue ter alavancagem. Então, é um misto de qualidade de vida protegida com transparência e governança de outro lado e incensando a tecnologia e a proteção de dados. Esse somatório faz a roda girar de uma forma extremamente interessante.
é o que mostra a experiência internacional. E em relação a essa ponte com essas experiências internacionais, como é que a gente pode também trazer mais para perto da realidade institucional do Rio de Janeiro esses atores que podem, através da troca de experiências, impulsionar novas ideias e, principalmente, esse desenho, né, do que é a personalidade fluminense, carioca, que o mundo já conhece? Eu acho que a gente teve uma experiência assim bastante sugestiva. O nascedor, o berço da proteção de dados pessoais no mundo foi o estado de Hesse, na Alemanha. E esse estado chegou a assinar um convênio com o estado do Rio de Janeiro, né? Então, se a gente revitalizasse esse convênio, a gente estaria se posicionando como estado junto àquele que foi a origem de tudo, né? Então, esse tipo de articulação também, eu acho que o Rio de Janeiro, tendo um papel de liderança nesse sentido, poderia impulsionar o Brasil a obter o reconhecimento junto à Europa, né, para promover o fluxo de dados, que significa fluxo de negócios, entre os países, né? A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, ele não se posicionou bem nesse sentido, não se cuidou nesse sentido, e o acordo anterior entre Europa e Estados Unidos foi invalidado. Então, se o Rio de Janeiro ajuda o Brasil a se posicionar com um bom acordo, né, com a preparação adequada, a gente consegue trazer para cá fluxos de negócios que poderiam estar sendo desviados para outros lugares. Então, realmente é um papel de articulação, como você estava perguntando muito bem. Já existe alguma agenda, né? A gente está falando aqui para muitos gestores, pessoas que estão focadas em colocar uma agenda de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Existe alguma agenda a que eles possam se somar? Que tipo de como que eles podem observar, né, essas possibilidades, esses potenciais de articulação? Hoje, se a gente pudesse pensar assim, qual o canal para que a gente possa se reunir para pensar a Lei Geral de Proteção de Dados e essas oportunidades que você desenha tão bem em torno dela e que são oportunidades de retomada de crescimento econômico num outro patamar, né? Somando a inteligência, somando uma série de coisas que o Rio de Janeiro tem de sobra e pode, de fato, direcionar para isso. Eu acho que hoje o Esperanto, ou o sânscrito, a linguagem universal, se chama ESG, tanto para desenvolvimento econômico quanto para desenvolvimento social. Quando a gente tem sustentabilidade, a gente está falando de curto, médio e longo prazo. Quando a gente está falando de governança, o S e o G, de ESG, a gente está falando de transparência e eficiência. Então, acho que se o Rio de Janeiro entronizar esse conceito de ESG em todas as esferas, né, pública e privada, a gente tem uma língua comum para atrair investidores, para atrair instituições, para atrair as Nações Unidas, para contaminar, no bom sentido, a população, né, e todo mundo se unir em torno de uma pauta comum. Esse conceito de ESG, eu acho que merece ser assim propagado e assim vivido de uma forma assim bastante importante. E fechando isso, falando também sobre dados, né? Os dados eles não são só importantes para poder impulsionar negócios, mas também para gerar boas decisões. E hoje a gente já tem algumas experiências no estado do Rio de Janeiro que buscam reunir dados e gerar informação para boa gestão pública. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, de que maneira também a LGPD ajuda a impulsionar essas iniciativas, né, de utilização dos dados para poder tomar decisões e, principalmente, poder fazer bons diagnósticos a respeito da situação, né, para que você possa achar, de fato, qual é o remédio para aquele problema. Olha que pergunta interessante. A LGPD, ela exige como um dos princípios a qualidade dos dados, né? Isso significa, então, que os dados têm que estar atualizados, têm que estar corretos, né? Têm que ser depurados, tem que ser, na terminologia do mercado, higienizados, sanitizados, né? Então, investimento em dados, em ciência dos dados, né, significa, na sociedade da informação, o principal ingrediente. Então, se a gente usar a LGPD, que é uma sigla, uma lei super conhecida, do ponto de vista das leis de direitos civis, ela é mais importante desde o Código do Consumidor, né? Então, se a gente usar a LGPD para capitanear esse esforço, né, para impulsionar,
a gente tem assim uma amálgama de situações que vão estar na base da sociedade e da economia. LGPD pode ser o mote.